E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Antes nós irmos rapidinho para o nosso tema de hoje, nós vamos fazer aqueles todos os nossos pedidos de início de explanação. Curtam para valorizar o nosso conteúdo na plataforma, deixem o comentário maroto do engajamento, compartilhem para a gente furar cada vez mais a nossa bolha e se inscrevam no canal e apertem o sininho para vocês receberem as notificações. Dito isso, vamos rapidinho para o nosso tema de hoje, que hoje a gente vai dar uma pequena pincelada sobre as questões das estruturas de poder. Gente, esse vídeo que a gente vai produzir hoje, ele está pautado basicamente, majoritariamente, num grande autor que, na minha opinião, é um dos maiores autores da história, um dos maiores pensadores da história, principalmente da nossa modernidade, que se chama Michel Foucault. Ele era um francês, filósofo, sociólogo, ativista social, que teve a sua trajetória aqui nesse plano material, pelos meados, assim, por volta do início, do meio para o início, até o final do século XX. Foucault, Foucault, ele teve a malandragem, a perspicácia, a clarividência de tentar vislumbrar a questão do poder por uma perspectiva não ortodoxa. Como assim, Lázaro, que tu falas isso? Porque nós conseguimos vislumbrar até a nível de senso comum a manifestação do poder. Como eu acho que vocês já devem ter uma certa noção, o poder ele é uma abstração. A gente não vê, a gente não toca, a gente não escuta o poder. A gente sente o poder por outras perspectivas, mas o poder em si a gente não consegue ver porque ele é uma abstração. E Michel Foucault, ele já tinha conseguido, como outros grandes autores que vieram antes dele, viram que a questão do poder, ele se manifesta muito, muito cotidianamente, até de uma maneira muito mais cristalina, para a gente conseguir vislumbrar, de maneira descendente, que é o quê? De cima para baixo, onde a gente pode usar exemplos como assim. Como assim, Lázaro? Um exemplo. O exemplo são a nossa tripartição de poderes, que a gente já estava falando no vídeo anterior. Vamos pegar só o executivo para a gente ficar mais fácil. Uma portaria que faz com que regule a execução de uma determinada lei que veio do Congresso é uma manifestação de poder, que significa o quê? Que o poder ele é emanado da figura da figura que se encontra na cadeira do executivo. Vamos pegar um prefeito de uma cidade em cima de nós, cidadãos moradores desse município. Porém, Foucault, ele teve o pulo do gato, que foi o quê? Ele foi ver a vasta possibilidade de manifestação do poder. E talvez o que para mim eu acho que é a grande sacada e que serve muito pra gente, não só na perspectiva teórica, mas na nossa perspectiva de atuação prática, na praxis da política, que é o quê? Que é o poder ascendente. O que significa isso? Que todos nós vamos dizer que vamos nos considerar de uma classe, de um contexto onde a gente está no piso de uma pirâmide imaginária. Existe a manifestação descendente, claro, ela nunca vai deixar de existir, ainda mais nesse nosso modelo de democracia representativa, onde a gente delega poderes para terceiros. Mas nós, como particulares, como pessoas, como coletividade, nós também emanamos o poder para cima dos gestores, ou seja, nós, a sociedade, o grande público, as grandes comunidades, a gente consegue fazer uma reunião de poder, uma reunião de energia, aonde mesmo a gente não estando em lugares, nós não sejamos os atores sociais que estejam ocupando cargos de gestão, a gente consegue emanar o poder. Então o que a gente pode dizer? O poder ele está em todos nós, mas é claro que uma pessoa só, a particularidade, a singularidade que tanto prega o neoliberalismo, ele vai levar a gente a muito poucos lugares. Nós temos a nossa capacidade de emanar o poder para as nossas coisas particulares, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento intelectual, para o nosso desenvolvimento moral. Claro que nós temos, mas para a gente conseguir fazer uma reverberação na sociedade, para a gente conseguir ir ao encontro do que nós pregamos, que é o quê? Que é uma sociedade mais justa, que é um mundo mais equânime, uma sociedade mais justa, mais decente, mais digna,
humana, uma sociedade com menos desigualdade social, a gente precisa da coletividade. 2 pessoas podem fazer muita coisa, 4 fazem o dobro disso. Agora imagina uma coletividade, uma grande gama de seres humanos emanando todo o nosso poder, toda a nossa energia em face do sistema, em face do status quo, o tanto de modificações que nós já fizemos. Podemos usar o exemplo que eu gosto sempre de usar, que eu acho que deve ser a revolução mais famosa do mundo, que é a Revolução Francesa. Aconteceu assim: a insatisfação popular, o povo, a massa, pegou o seu poder, que era um poder que em tese era menor do que os poderes dos monarcas absolutos, que davam a marretada, fez uma ruptura de status quo e rompeu com essa condição na França no final do século XVIII. Isso é pra gente ficar só num exemplo de todas as outras mudanças que a disputa do poder e a luta de classes fizeram com que a gente angariasse direitos, com que a gente angariasse condições melhores de existência. E é por isso que eu bato sempre na nossa cabeça, gente. A nossa manifestação de poder, olhando pela narrativa Foucaultiana, uma das possibilidades é a democracia participativa. Nós, povo, cidadão, sociedade, a gente ter cada vez mais ingerência, a gente ter cada vez mais a capacidade de interferir nas decisões dessas instituições de poder superior a gente, para fazer com que a gente arraste a situação da sociedade para o bem de nós mesmos, para o bem da sociedade, para uma sociedade mais equânime, para uma sociedade mais justa, sempre buscando aquele norte, aquele nosso objetivo final e inicial, que é a busca por um mundo melhor. E dito isso, minha gente, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos vocês, mandar as minhas condolências, meus pêsames para os nossos irmãos que estão agora no momento de luto, que perderam algum familiar, um ente querido proveniente da Covid-19, e para todas as outras pessoas, chamam diuturnamente para o nosso fronte, porque é só através da manifestação, é só através da conscientização, é através do conhecimento, é através da gente agregar condições de conhecimento teórico e prático que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade, ou pelo menos a gente pode ter essa pretensão. Dito isso, minha gente, eu gostaria muitíssimo de agradecer novamente a presença de todos vocês, um grandíssimo beijo e um fortíssimo abraço a todos.